Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 613. Então, a questão ainda é a questão de 975. E a pergunta, nós já esmiuçamos, mas vamos retorná-la. Vamos retornar nela, né? Para poder dar sequência. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Então, nós já explicamos que isso é relativo, né? Tanto é que os bons espíritos disseram sim, e isso lhes é um suplício. Também já esmiuçamos a respeito dessa questão. E a sequência. Porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Veja bem. Mas algo mais para comentarmos. Porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Isso é relativo também. Por isso que nós usamos o relativo e o complexo para que as pessoas raciocinem. Você entendeu? Porque, como no vídeo anterior tivemos a oportunidade de dizer, as escalas evolutivas. Então, uma classe de espíritos é que sim compreendem que estão delas privados por sua culpa. Uma classe. Agora, essa classe nós não temos noção de quantos bilhões de espíritos, é um número inimaginável. O que nós estamos fazendo aqui é separando o joio do trigo. Sabe? Procurando fazer com que as pessoas entendam que aqui não existe generalização, e sim uma desigualdade na evolução. Uma desigualdade na evolução. Resume melhor. Porque se fôssemos todos iguais a essa classe, aí sim poderíamos generalizar. Mas a partir do momento que nós temos conhecimento de que existem espíritos em diversos níveis evolutivos, principalmente em classes inferiores tão profundas, então nós temos que procurar separar o joio do trigo. Não é verdade? Daí resulta que o espírito liberto da matéria, aí já é espírito, porque está liberto da matéria, aspira à nova vida corporal, né? Isso também é relativo. Daí resulta que o espírito liberto da matéria aspira à nova vida corporal. Isso é relativo. Porque
nem todos os espíritos aspiram, entendeu? A nova vida corporal. Uma classe, sim, aspira, deseja, pretende retornar ao corpo físico, sabe que vão retornar ao corpo físico, se preparam para retornar ao corpo físico, para reparar aqueles débitos, porque assim reparando, assim expiando, assim passando por aquelas provas, eles alçam voos na direção da plenitude com maior facilidade. Mas é uma classe de espírito. É uma classe. Por exemplo, os espíritos que nascem compulsoriamente, por mais que são amparados pela providência divina, mas eles trazem esse estado de consciência de espírito totalmente letárgico, como se encontrassem num estado de amnésia total. Muitos espíritos, muitas almas, desencarna e não sabe que desencarnou, reencarna e não sabe que reencarnou, isso durante 5, 8, 10 reencarnações. Que um dia ele tomará conhecimento dessas questões, dessa possibilidade, desses fatores, sim, mas você entende de que durante esse período letárgico ele encontrava-se totalmente desconhecedor da realidade. Então, por isso que nós não podemos generalizar. Por isso que nem todos os espíritos aspiram à nova vida corporal. Porque esses compulsórios, eles não reencarnam porque querem, por conta própria. Muitos nem sabem que reencarnou. Outros espíritos benfeitores espirituais é que os reencarnam. Eles nem sabem que reencarnou, nem sabem que desencarnou. Então, como que eles aspiram, né, a nova vida corporal? É um estado, é um estágio, é uma condição evolutiva que nela ele se encontra. Que isso acontece com números inimagináveis nos universos e nas dimensões. Por isso que nós temos que raciocinar mediante as perguntas e as respostas dos bons espíritos, e não só no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns,
na Gênese, no livro Céu e Inferno, em toda a literatura espírita. Nós temos que raciocinar, né? Pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. Então, olha só para você ver. É uma certa classe de espíritos mais conscientes, mas que falharam ou não. Por isso, por que aqui os bons espíritos estão dizendo assim, ó, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. Só tem consciência, só tem conhecimento desse fato espíritos que se encontram num certo grau evolutivo, que não muito elevado, mas que por um motivo ou outro falharam. Você entendeu? Mas que de retorno à pátria espiritual, ao se conscientizarem-se da falha, do erro, do mal que cometeu, se arrependem, pedem perdão, pedem novamente uma nova oportunidade de reparar o mal que cometeu, estudam bastante, procuram se reaproximarem-se daqueles os quais eles prejudicaram, se preparam e reencarnam. Porque eles sabem que só mediante estas condições é que eles conseguirão um dia a plenitude. Sem as quais ele não consegue. Então, isso é atitude, é comportamento. É comportamento de um ser que já possui uma certa evolução, mas que falhou, que possui uma certa capacidade intelectual, moral, cultural, ou não? É lógico que sim, gente. Porque o espírito inferior, ele não toma conhecimento, ele não tem conhecimento. Ele ainda não consegue raciocinar. Porque ele ainda não detém inteligência suficiente. Ele não consegue agir com bom senso, com prudência. Ele não consegue. Você entendeu? Coitadinho. Ele vive
em meio às tribos. Agora, é preciso dizer que no ano de 2021 nós temos dificuldade em separar o joio do trigo na questão relacionada à tribo. Você entendeu? Porque existe tantas tribos na face da terra reencarnadas que não sabemos quem é quem. São as tribos indígenas, são as tribos homossexuais. Você entendeu? São tribos das lésbicas. São tribos dos tatuados. São tribos da exclusão social. Então, são tribos das religiões, porque cada religião é uma tribo. Tanto é que aqueles religiosos, eles se identificam mais com aqueles os quais militam na mesma religião que ele. Então isso tudo é tribo. As pessoas por que não param para raciocinar? Porque essas pessoas todas se identificam. Você entendeu? Todas se identificam. O religioso, eles se identificam com aquele religioso, com aquele que milita na religião a qual ele segue. Aquele da exclusão social, ele se identifica com aquele da exclusão social. O homossexual, o transexual, a lésbica, as tribos tatuadas, as tribos indígenas, eles se identificam. Como, por exemplo, as tribos residentes em seus países, porque você há de convir que cada país é uma tribo. Cada país tem lá o seu idioma, tem lá o seu costume, tem lá a sua tradição, ou melhor, suas tradições. Então, isso tudo são tribos. Então, deu para você entender que se torna até difícil para nós identificar quem é quem. Porque no plano espiritual, antes de reencarnar, o indivíduo, ele promete, mas reencarna e se mistura à tribo a qual ele com ela se identifica melhor.
É então que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque, ficai sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária. Isso é muito interessante. O espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária. Você entendeu? Causa voluntária. Então, por exemplo, existe aquele sofrimento arraigado no processo por ele ter prejudicado alguém em vidas passadas. Mas existe também na causa voluntária aquele que, por infringimento das leis divinas, ele desestrutura o teu sistema imunológico físico, o teu sistema imunológico espiritual, vindo a se manifestar-se no organismo dele determinadas enfermidades, como, por exemplo, a pessoa que faz uso de bebida alcoólica. Uma hora eclode em seu organismo algumas úlceras, problemas de úlceras de varicose, febrite, trombose, que não tem nada a ver com vidas passadas, e sim causas voluntárias. Ele mesmo provocou nele, naquela atual existência, vou dizer, aquele suplício, aquela tortura, aquele sofrimento. Porque ele infringiu as leis divinas na atual existência, desorganizando todo o seu sistema imunológico, teu sistema endócrino e por aí em diante. Então, olha só para você ver. Por todo o bem que houvera podido fazer, não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Então, olha só para você ver. Por todo o bem que houvera podido fazer, não fez. A pessoa responde perante a providência divina. Se ele tinha condições de fazer o bem e não praticou o bem. E por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Olha só para você ver a inversão. Se a pessoa tem a oportunidade de fazer o bem e não pratica o bem, não faz o bem, ele responde: tem aquelas pessoas que dizem assim: hoje eu não pratiquei nem o bem e nem o mal. Você não praticou o bem? Não. Nem o mal? Não.
Então, o fato de você não ter praticado nem o bem e nem o mal, você já praticou o mal. Porque a pessoa tem a oportunidade de praticar o bem. Então, por que não pratica? Ah, mas eu não tive a oportunidade de praticar. Para praticar o bem, você não precisa sair dando cesta básica e nem visitando um, visitando o outro. Faça oração por aqueles que encontram-se hospitalizados, oração por aqueles que se encontram nas linhas de frente do Covid, por aqueles familiares que perderam lá os seus entes queridos, por aqueles que se encontram hospitalizados. Uma oração que a pessoa faz já é uma caridade. Vamos para o próximo vídeo.